A Aline tá dando para escutar o meu áudio. Boa noite. Tá, professora. Tá ótimo. Só esperar o restante da turma entrar, certo? Ok. João, boa noite. Lindomar, boa noite. Olá, boa noite. Só esperar o restante da turma entrar e a gente começa. Boa noite. Boa noite. Superlan, boa noite. Boa noite. Só dá mais um tempinho pro restante entrar, tá? A gente já começa. Você quer fechar aí? Tá. Professora, Oi. eu comprei um kit de livro no começo do curso, aí eu encontrei esses livros aqui lá no meio dos livros que eu comprei. Ó. Liguei a câmera para eu ver. Ah, esse livro aí é muito bom. É? Ele é muito bom, exames contrastados. Ele é bem direto e ele mostra como que sai cada exame. Pronto, vou começar a estudar ele. Pronto, ótimo. Você vai ver que ele tem fotografias muito boas. Ele é do Robson Leal, né? É, do Robson Leal. Apesar do Robson Leal ele ser É meu, Rafael. Hein? apesar do Robson Leal ele ser um dos autores um pouco criticados na radiologia, porque se você pegar na parte de técnicas radiológicas, se você pega a parte de técnicas radiológicas, ele vai contra todos os métodos, né? E parece que inventa os próprios métodos dele. Mas eu admiro muito esse autor porque ele pega a visão dele, mas ele também é bem crítico. E esse livro dele, de exames contrastados, ele é muito bom. Eu estudava por ele. Era um dos livros que eu estudava. Ele é bem direto também. Pois é, porque eu tava lendo pela apostila do grau, mas a senhora disse que não estudasse por outro livro, aí eu procurei outro. Assim, você pode dar uma lida no livro do Grau, né? Mas eu recomendo você procurar outras literaturas que são mais complementares. Tipo, a do Robson Leão, uma literatura mais complementar. Assim, eu acredito que eu não aconselho, não, porque na apostila diz uma coisa, você vai ver outro livro, diz outra coisa totalmente diferente, e você fica pensando, se você já não sabe, aí você fica pensando, pô, e agora, qual é o certo? Pois é, porque o livro ele procura ser um pouco direto, mas aí ele é tão direto que ele foge um pouco do básico, né? E aí acaba que deixando um pouco a desejar. Aí é bom essas outras literaturas mesmo, da radiologia e tudo.
Só dar a entrada aqui nesses dois, a gente já começa. Qual é a aula que começa hoje, hein? Que eu esqueci. Pronto, hoje a gente vai falar sobre radioproteção dentro da área de exames contrastados, de mamografia e de densitometria óssea, certo? Hoje não tem slide, porque eu acredito que vocês já tenham passado. Hoje é mais uma conversa, né? Porque eu acredito que vocês já tenham passado pela disciplina de radioproteção, que é uma das primeiras disciplinas que vocês veem assim que vocês adentram o curso. E a gente vai relembrar a radioproteção, o uso dos equipamentos de radioproteção dentro do setor de radiologia, certo? Eu já vou começar, o restante, quando eu entrar, vai acompanhando. Então, para dar início, como esses três... Não sei se vocês estão conseguindo me ver direito, porque a câmera está meio ruim. Como esses três assuntos, eles são... Os três assuntos que eu falo é o assunto de exames contrastados, de mamografia e de densitometria óssea. Como esses três assuntos, eles fazem parte do setor de radiologia, está diretamente ligado à parte de emissão de radiação, então eles adentram também a parte de proteção radiológica, diferente, por exemplo, da ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é um ramo da radiologia, mas que ela trabalha com outro tipo de emissão, né? Ela não trabalha com a emissão de raio-x, ela trabalha com o campo magnético, é totalmente diferente. Então, a proteção lá vai ser diferenciada, não vai ter essa proteção radiológica que a gente usa no restante dos setores de radiologia. Então, eu acredito que vocês lembram que na radioproteção, a gente tem dois tipos de proteção, a proteção coletiva e a proteção individual. A proteção coletiva vai ser a sala, certo? A parte que vai ser toda a parede toda pumbrífera, junto com a porta pumbrífera, porque ela vai proteger o externo, as pessoas que estão em volta do setor, que estão em volta das salas, que estão em outros setores vizinhos às salas e que estão passando pelo corredor. Então, a sala de radiologia, em que está o equipamento de exames contrastados, que é o seriógrafo, em que está o seriógrafo e também o angiógrafo, né, que é feito no setor cirúrgico, que está a tomografia computadorizada, que também utiliza radiação e também faz parte dos exames contrastados. A gente faz exames contrastados dentro da tomografia computadorizada. E a parte de ressonância magnética não entra, a parte de mamografia e a parte de densitometria óssea. Todas essas áreas, elas têm que ter a sala com proteção plumbífera, certo? Com proteção para a radiologia. Isso para proteger não o público que está dentro, mas o público que está fora dela, que está passando ali no corredor, o que estão nas salas vizinhas. Então, todas essas salas que suportam esses equipamentos que emitem radiação, por mais baixa que seja essa radiação, precisa de uma proteção radiológica nas paredes, certo? Vocês que já viram a matéria, vocês já tinham visto a matéria. Do Lucas, né? Como? Eu corto tudo. Não, Aí tem a dentro dela. não entendi. Desliga esse microfone, Lucas. Toda vez esse doido fica com essa macacada aí. Pra ficar aqui, quando ela pedir, já tem. Ele está fazendo uma pergunta ou está conversando com alguém? Foi mal. Pronto. Foi mal não, é toda aula isso. Achava que ele estava fazendo uma pergunta. Pronto. Então, o que acontece? Todas essas áreas da radiologia, mesmo que a radiação que eu esteja trabalhando seja alta ou seja baixa, muito baixa, como no caso da mamografia e no caso da densitometria óssea, mesmo assim, a parede
da sala tem que ter a proteção radiológica, certo? Além da proteção radiológica, para proteger o público que está em volta, a gente tem também a proteção plumbífera, tanto do biombo, como das salas em que fazem a cabine, né, que ficam os profissionais, porque às vezes não está só um profissional, tá 2, 3 profissionais trabalhando no setor. Então, entra como proteção coletiva também, certo? Todas essas áreas que a gente estudou, exames contrastados, mamografia e densitometria óssea, todas elas precisam dessa proteção coletiva. Já a proteção individual, vai entrar aí os protetores individuais que a gente conhece, né? O primeiro vai ser o avental plumbífero, depois o saiote, ou o avental plumbífero saiote, o protetor de tireoide, vai entrar também os protetores das mãos, né, que são poucos usados, mas que podem vir a ser usados, certo? O óculos plumbífero e também o dosímetro, que é um tipo de proteção. Muita gente questiona dentro da área da radiologia, tanto estudantes como profissionais, e dizem, mas o dosímetro, ele não é um protetor, ele é um equipamento de prevenção. Não, ele é um equipamento de proteção individual, porque ele vai medir a quantidade de radiação que o seu corpo está recebendo, né? Mesmo você usando lá o avental plumbífero, você ainda está com os membros expostos, com a cabeça exposta, então ele vai estar recebendo essa radiação e medindo, né, a quantidade de radiação que o restante do corpo está recebendo. E aí ele é uma proteção porque na hora que vai-se todo mês, lá a cada 2 meses, né, o estagiário é 2 meses, o profissional a cada 2 meses, que ele vai mensurar a quantidade de radiação, então ele vai verificar se o profissional, ele recebeu pouca ou muita radiação adequadas para 1 ano e depois a soma para 5 anos, certo? E aí, recebendo essa quantidade de radiação, se ele ultrapassar a média que é para ele receber, então ele não pode mais exercer a profissão por um período de tempo. Depois desse período, ele vai e volta. Mas durante um período de tempo, ele não pode exercer, certo? Ele é afastado temporariamente. Então, o que é que acontece? Esse dosímetro, ele é sim uma forma de proteção radiológica. Ele não vai te proteger na hora, né? Na hora que você está sendo exposto, como, por exemplo, o avental plumbífero. O avental plumbífero, você é protegido na hora. A radiação que é emitida na sala é barrada pelo chumbo do avental e aí ele protege seus óculos. Mas o dosímetro não faz isso. O dosímetro, ele serve para mensurar e aí você evitar de você receber mais do que o permitido, certo? Então, entra assim como uma parte de proteção radiológica. Vocês, quando estiverem exercendo mesmo a profissão, até como estudante, talvez vocês encontrem alguns conflitos entre os profissionais sobre essa discussão de que o dosímetro é um protetor e o dosímetro não é um protetor, certo? Mas ele entra como proteção radiológica por conta disso. Sim, professora. Oi. Oi. Professora, Diga. domingo eu fiz um raio-x no joelho, o técnico que fez o meu raio-x não usou foi nada. Não usou foi nada? Não usou nada nele, nem ti? Nada. Pronto. Proteção só divina. Só divina mesmo, né? Mas vocês vão ver que acontece muito isso, certo? Gente, é porque assim, na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente, mas vocês têm que aprender o certo para vocês fazerem o certo, né? Vocês vão chegar também aos hospitais, vão ver que tem muitos profissionais com vícios, vícios que eu falo de técnicas, vícios... Só nas primeiras semanas, né, professor? O pessoal só usa na primeira semana, depois deixa para lá, mas não faça Faz igual aos outros. É obrigado a usar, porque se você tiver uma quantidade a mais de radiação, você pode se prejudicar, né? Muita gente, eu acredito que quando vocês escolheram um curso de radiologia, não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, tu já sabe do que é que vai morrer.
Ah, no instante vai ter câncer. Ah, não vai poder ter filhos porque vai ser estéril. Não, gente, não tem nada disso. Você só tem algum problema com a radiação se você não se proteger. E vocês sabem que o hospital, ele dá todo um aparato. Mesmo que seja aquele hospital lá nas Brenhas, pronto, ele também tem que ter o equipamento, certo? De proteção radiológica. Você tem que receber o dosímetro, porque você paga por ele, e você tem um avental plumbífero. Só que o que é que acontece? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de colocar o avental plumbífero. É pesado, certo? Quando você coloca, tem gente que fala, ah, não é tão pesado, né? Mas passar o trabalho todo dia com aquele avental, ele pesa, entendeu? Porque é material de chumbo. Não é totalmente de chumbo, mas tem fibra feita de material de chumbo. Então, é um avental pesado. Para você passar o dia com aquilo, incomoda. Aí, o que é que acontece? Os profissionais acabam que não usando. O certo é usar, mas a maioria, são poucos que usam, certo? A maioria não usa. Aí, a maioria também não usa o dosímetro, não coloca. Tem que colocar, certo? E além de ter um dosímetro, cada um tem um dosímetro pessoal, ainda fica um dosímetrozinho na sala. Tem que ficar o dosímetro na sala, porque tem que ver a quantidade que está sendo emitida de radiação na sala. Para que serve isso? Porque se você está trabalhando, por exemplo, no setor de exames contrastados, eu falei para vocês que junto com o exame contrastado, junto no seriógrafo, além de fazer a radiografia, eu também faço a fluoroscopia, que é o exame contrastado em tempo real, certo? Então, é emitido radiação toda hora, sem parar. Ao que acontece, tem profissional que é gaiato e quer tirar férias, quer ficar afastado, porque você é afastado, mas fica recebendo. Aí pega o dosímetro, joga lá debaixo do equipamento e deixa o dosímetro receber muita radiação. Só que o que é que acontece? Na hora que o conselho vai, na hora que a parte de radiologia nuclear vai fazer a soma dessa quantidade de radiação que esse profissional recebeu, ela recolhe também aquele dosímetro que está na sala e verifica. Porque se ele tiver recebido muito além do que é para receber, eles vão estudar todo o espaço que ele estava trabalhando e vai verificar por que aquele profissional recebeu muita dosagem. Ele vai entrar em contato com a equipe responsável pela radiologia, certo? Daquele setor. Aí ele vai verificar o dosímetro dos outros profissionais e da sala. Porque não é só assim, eu recebi muita radiação, eu vou ser afastado. Não é assim. Se o conselho vê que você recebeu muita radiação, eles vão procurar. Professora. Oi. Mas se eles fiscalizarem, ver que não tem nenhum erro na sala, o que acontece? Não, aí se eles fiscalizarem, porque eles vão fiscalizar, vão estudar, vão averiguar um tempinho aí. Se eles verificarem que não tem nenhum erro na sala, que nenhum profissional tem assim, erro nenhum, aí tipo assim, não tem erro, assim, nem o dosímetro está alterado, só daquela pessoa. Então, ela fez alguma coisa para o dosímetro dela alterar, entendeu? Elas vão conversar com a pessoa, vai verificar. Se ela dizer, não, é porque eu fiquei muito exposto no exame e tal, não sei o quê, aí eles vão verificar todos os exames que aquela pessoa fez, né? Vai ter uma listagem lá de exames que aquela pessoa fez, vai verificar se realmente ele foi exposto naquele dia, quantas pessoas ele atendeu, quais foram os atendimentos, porque é responsabilidade nossa, que é profissional, também usar todo o equipamento de produção radiológica. Então, se o profissional viu que aquela pessoa ela fez tantos exames e nenhum dosímetro está alterado, só o dela, então provavelmente ela tem alguma culpa, entendeu? Eles também andam com Geiger-Miller, né, que é para mensurar na sala, para ver qual é a radiação. Eles ficam num local, na salinha que o profissional fica, que é a salinha de comando, e dispara radiação na sala de exames para ver se a parede ela realmente está protegendo o profissional. Se ela tiver, então o profissional ele fez alguma coisa com dosímetro. Mas se tiver alguma coisa alterada na sala, nos outros dosímetros, aí aquele profissional é afastado. Consegui te responder? E professora, deu certo, viu? Entendi. Pronto.
Aí o que é que acontece? Além do profissional ter que usar esse dosímetro, ele tem que usar o equipamento, o avental plumbífero. Mas ele não usa, ele fica só de trás do biombo ou fica na sala de comandos que tem essa proteção, certo? Outra coisa, quando o profissional ele trabalha em mais de um setor, ou então, por exemplo, ele trabalha em mais de um local, ele trabalha de manhã numa clínica, de tarde no hospital e à noite em outro local, né? E aí ele divide os dias, porque você trabalha 4 horas por dia ou você faz 2 plantões de 12 ou um plantão de 24 horas, né? Que são poucas horas por semana. Então, às vezes, o profissional ele trabalha 2 dias da semana em um hospital, mais 2 dias da semana em outro hospital e mais 2 dias em outro canto. Aí, essa quantidade de locais, às vezes, ele usa só um dosímetro e fica recebendo radiação toda hora. Então, isso, às vezes, faz uma alteração no dosímetro, certo? Mas o professor falou que cada hospital, ele tem que ter, o profissional tem que ser um dosímetro separado para cada hospital. Tem que ter um dosímetro separado. Só que o que acontece? Tem que ter o dosímetro separado. Só que acontece, tem profissional que ele usa um dosímetro para vários hospitais. E isso é bom e é ruim. Mas eu vejo isso como algo bom. Por quê? É ruim pelo lado dele ter vários trabalhos, mas é bom porque se ele está usando o mesmo dosímetro em vários hospitais, ele vai mensurar no final a quantidade de radiação que ele recebeu. Porque quando ele se ele trabalha em 3 hospitais, ele vai ter 3 dosímetros. Quando ele receber o resultado, ele vai receber o resultado de 3 dosagens diferentes dos hospitais, certo? Não vem a dosagem junto. Mas o certo é vir junto para ter o somatório que ele teve do mês da quantidade de radiação. Entendeu? Aí tem uns profissionais que usam o mesmo dosímetro nos diferentes hospitais, mas o certo é ele ter o dosímetro Professora, do hospital. Oi. então não é uma obrigação, né? Tem que ter, mas não é obrigação. Ele não é multado ou algo do tipo por isso, por não usar 3 dosímetros, usar só um. Assim, se você for ver pela lógica prática, na prática, é melhor que ele use só um. Mas na teoria, ele tem que usar os 3, entendeu? Então, na prática é uma coisa, mas na teoria a lei fala que você tem que usar, se você trabalha em mais de um hospital, você tem que usar mais de um dosímetro. Porque cada hospital ele tem que ter o seu. Entendi. Porque no final... Mas eu acho que uns 80% de quem trabalha assim em vários locais usa só um. Não é tudo isso. Tem gente que respeita mesmo, que utiliza dosímetros diferentes. Até porque quando você vai no final do mês, cada hospital ele recolhe o dosímetro. Então você tem que devolver o dosímetro naquele hospital. Só que tem gente que na correria acaba usando o mesmo, entendeu? Mas é uma boa parte do pessoal que na correria mesmo tem muita coisa, muito hospital, sai desse hospital, já está em outro e vai utilizar o mesmo dosímetro. E aí, professora, quem paga o dosímetro é o profissional ou é o hospital? O hospital que paga, mas ele é descontado do seu, ele já vem descontado do salário, certo? Mas o hospital, ele é responsável por... Então é a gente. Então é a gente mesmo. A gente, o hospital paga, mas tem um desconto lá, certo? Mas é obrigação do hospital. Não é. Não é o É obrigação do hospital de fazer o seu registro para o dosímetro, receber o dosímetro, te dar o dosímetro e aí mais sai do seu bolso. Mas é o total do valor do dosímetro ou é só uma porcentagem? Tem local que é porcentagem, tem local que é total, mas geralmente é uma porcentagem. O hospital paga uma, você paga outra. Entendi. Aí, se você danificar, se você perder, aí você tem que pagar o dosímetro todo. Professor, e outra dúvida. Pode acontecer de o hospital, por exemplo, só é 4 horas diárias ou 24 horas semanais.
Pode acontecer de o hospital querer que você ceda essa carga horária, não? CD, como assim? Tipo assim, exceder, de eu passar aquele, por Ah, exemplo, exceder, eu entendi CD. Pode acontecer. Tipo, você ter que fazer um extra, né? mas recebe por isso. Pronto, você recebe e esse extra ele é descontado em alguma. Tem hospital que você recebe, depende da quantidade de extra. Tem hospital que você recebe em folga. Por exemplo, essa semana você tem, toda semana você tem que fazer, digamos que 24 horas semanais. Só que nessa semana você precisou exceder o seu tempo limite. Em vez de você fazer um plantão de 24 horas, você fez de 26 horas. Na próxima semana, vão ser descontadas 2 horas a menos do seu horário. Entendeu? Entendi. É porque tinha um colega nosso que dizia que não acreditava que o hospital ia pagar algum funcionário esse valor para ele trabalhar só 24 horas por semana. Mas paga por causa da fiscalização. Tem que pagar porque é lei, entendeu? É fiscalização. Então, o que acontece? Tem clínicas e hospitais que você realmente só vai fazer as 4 horas e volta. Mas tem hospitais que, ao invés de você fazer as 4 horas, porque fica muitos profissionais durante todos os dias, eles fazem o quê? Você faz 2 plantões de 12 ou um plantão de 24. Mas tem hospitais que você... E professor, por exemplo, assim que a gente ingressar na área, tiver trabalhando no hospital, a obrigação do hospital pagar o piso, eles podem pagar abaixo. Pagar o piso salarial tem que pagar. Tem. Por que vai pagar abaixo? Porque a gente está começando agora, por exemplo. Não. Você está começando agora, mas você não é o profissional? Tem isso não. Tem que pagar o piso básico, é o mesmo valor para todo mundo. E o valor, eles estavam pagando assim, era para o técnico, né? O valor básico era estava 1.400 e alguma coisa, era 1.500 e alguma coisa, mais o insalubridade, que dava 2.000 e alguma coisa. Só que a lei ela determinou que o valor básico tem que ser 2.000, acho que é 2.400 2.400 e alguns reais, já incluso a insalubridade. Então, é o mínimo que o técnico tem que receber. Só que tem empresas que pagam a mais. Por exemplo, a gente tem aí o Sara Kubitschek, o Hospital Sara Kubitschek, ele é um hospital que ele só recebe profissionais técnicos, ele não recebe tecnólogo de jeito nenhum, é só técnico. Mas você só passa por concurso, você só consegue entrar no Sara Kubitschek por concurso, e o profissional lá, inicialmente, ele ganha em torno de 7.000 e alguma coisa, e varia até 10.000 e alguns reais, né? Então, é um salário muito bom para um técnico. E tem locais que o salário é excelente também, certo? Então, mas o mínimo, o básico, o SARA, ele paga esse valor porque o SARA, ele quer exclusividade. Ou seja, se você trabalhar no SARA, você não pode trabalhar em outra empresa. Então, toda empresa que quer exclusividade, eles pagam um valor muito alto. Outras empresas, todas as outras empresas, né? O valor mínimo, agora por lei, é 2.400 e alguns reais. E aí vai ter empresas que vão te pagar mais e vai ter empresas que vão te oferecer menos. Os profissionais da radiologia, tem gente que, vou receber porque é o primeiro emprego. Não receba. Às vezes a gente quer receber para ter experiência, mas não é para receber porque isso acostuma mal e aí eles não vão querer aumentar o preço, entendeu? Se ninguém aceita, às vezes, por exemplo, tem concurso em algumas interiores vizinho, né? Aí os interiores colocam um valor baixo. Nenhum profissional quer ir, nenhum. Você vai ver a quantidade de gente inscrita no concurso, quase ninguém se inscreve, porque o salário é muito baixo e não compensa. Aí eles fazem um reajuste e aumentam o valor. Mas o salário não é lei? Não é lei, mas eles fazem o quê? 1.600 e pouco mais a insalubridade. Só que às vezes essa insalubridade o peso sai menos. Aí, como a pessoa é inexperiente, está entrando agora, às vezes não lê a legislação e tudo, aí vai e aceita. E às vezes tem, tipo assim, você vai para uma clínica que tem ali no centro. E a clínica, o dono faz a entrevista contigo, não tem concurso, não tem nada, é só entrevista.
Aí, olha, aqui o salário é tanto, você vai receber mais tanto de insalubridade, mais tanto Aí eles falam, né, as taxas e tudo. Quando vai ver, não chega ao mínimo, entendeu? E quando chega, é descontado um monte de coisa. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Sempre é bom ler a legislação, ver como é que tá, acompanhar a Conté, para ver tudo direitinho, porque não deixar o pessoal, como diz o Matuto, né, montar em cima de vocês e dizer, ó, o valor é esse, você vai aceitar, não sei o quê, é só 4 horas por dia, só de segunda a sexta, ou é só um plantão no fim de semana, ou é só nos finais de semana, entendeu? Aí a pessoa acaba aceitando. Tentem ter cuidado com isso. Certo? Então, É tipo, porque tinha um colega nosso do nosso curso que falava que agora é cooperativa. Aí é tipo assim, é um terceirizado. Aí um terceirizado não recebe o valor de um efetivo numa empresa normal. Tá entendendo? Então é essa a dúvida que a gente sempre tem. pronto. A maioria hoje agora com terceirizado. Hoje ou você consegue muito por indicação, ou você consegue indo atrás, ou você consegue por concurso, por alguma seleção, tanto concurso como seleção individual da empresa. Às vezes a empresa ela abre uma seleção própria, sem concurso assinado, só a seleção dela mesma, ou por terceirizado. As terceirizadas, elas estão crescendo muito. Como é que funciona a terceirizada? Você faz uma inscrição na terceirizada e aí ela tem contato com várias clínicas e hospitais. Quando estão precisando, você vai para aquele local. E aí você vai para aquele local e você só trabalha 2 anos lá, porque depois de 2 anos, como é terceirizado, eles têm que trocar o profissional, certo? Mas durante esse tempo, você tem que receber o salário mínimo da sua categoria. E o salário mínimo da sua categoria é 2.400 e alguns reais, né? Então, mesmo sendo a terceirizada, se você vai trabalhar a mesma quantidade de horas de um profissional que seria contratado diretamente pela empresa, você tem que receber do mesmo jeito. Aí existe alguns contratos da terceirizada que você recebe menos, mas aí a quantidade de horas ela também vai reduzir, entendeu? Então tem que prestar atenção. Então isso vale para todos os setores da radiologia, né? Tanto o setor principalmente esses nossos 3 setores que a gente está vendo, que é o setor de exames contrastados, o setor de mamografia computadorizada e o setor de densitometria óssea. Ah, Natália, mas mamografia e densitometria óssea tem pouca radiação. Gente, é o mesmo setor, é setor de imagem, setor de radiologia. Funciona da mesma forma, certo? Vocês estão trabalhando ali, lidando, por mais que seja baixo, com radiação. Da mesma forma, é a ressonância magnética. Ah, mas na ressonância magnética a gente faz parte da radiologia, mas a gente não trabalha com radiação, trabalha com campo magnético. Só que por mais que trabalhe com campo magnético, ela adentra muito ela adentra totalmente na área de radiologia, ela não é da área de imagens, então vai funcionar da mesma forma. Só que tem alguns locais que na ressonância magnética, por não trabalhar diretamente com radiação, e se você for contratado só para trabalhar com ressonância magnética e nenhum outro setor da radiologia, aí eles podem pedir para aumentar um pouco as horas. Mas mesmo assim, as horas ainda são contabilizadas 4 horas diárias, ou 2 plantões de 12 ou um plantão de 24. Hoje em dia, o profissional, ele trabalha, a gente trabalha até 20, 24 horas por semana. Então, isso em todos os setores que a gente está vendo, certo? Voltando aqui para... Se vocês tiverem perguntas, podem ligar o microfone e perguntar, tá? Mas voltando aqui para a parte de proteção radiológica. A proteção radiológica, que são esses protetores que a gente conhece da radiologia, eles são de uso tanto para o profissional, quanto para o paciente, se necessário, quanto para o acompanhante do paciente, se ele for solicitado na hora do exame. Porque, por exemplo, se é uma criança e eu não consigo conter a criança, aí precisa do acompanhante, seja mãe, pai, avó, tia, amigo, quem estiver acompanhando lá que seja o responsável. Se eu precisar solicitar esse acompanhante dentro da sala, na hora do exame,
para ajudar a segurar o paciente, aí você bota todo o equipamento radiológico no paciente, certo? Vocês vão ver que tem alguns locais, que alguns profissionais que não usam. Ah, porque o exame é muito rápido, é bem rapidinho. Não, gente, tem que usar, certo? Vocês vão ver muita coisa errada, muita. Mas vocês têm que aprender o certo e fazer o possível para exercer o certo. Porque as coisas erradas, elas só começam a mudar quando as pessoas começam a fazer o certo. E as pessoas que têm que fazer o certo somos nós, somos vocês, que também estão adentrando na radiologia. Porque, às vezes, tem uma criança ali, é só um exame contrastado bem rapidinho do sistema urinário, né? Aí, só para me segurar aqui nessa posição, aí entra. Não, gente, tem que colocar. Ah, é um exame de mamografia. É só para segurar aqui essa senhorinha que não consegue ficar em pé. Aí vem lá a irmã dela ou a filha dela, segura aqui ela, é bem rapidinho. É muito rápido e a radiação é pouca. A pessoa tem que estar com equipamento radiológico do mesmo jeito, certo? Da mesma forma, não muda nada. Porque às vezes é pouca radiação, é super rápido, não vai prejudicar, não. Segura só aqui a sua mãe, né? Às vezes é a filha que acompanha a mãe, é bem rapidinho. Pronto, já fez, agora só o outro. É muito rápido o exame. Mas mesmo assim, tem que dar a proteção necessária para a paciente. Qual é a proteção necessária? Avental pumbífero, protetor de tireoide, o óculos pumbífero, as luvas pumbíferas, certo? Então tem que... Ah, mas eu vou equipar a pessoa todinha só para segurar ali. Não é nem 1 minuto direito, são frações de segundo. Sim, você vai ter que fazer isso. Porque você vai estar fazendo as coisas corretinho, certo? E às vezes o pessoal não faz justamente porque é um exame muito rápido. Então deixa para lá. Só que vai deixando. E aí depois tem um problema com o paciente, tem um problema. Porque às vezes você não deixa... Você deixa, né? Você não dá o equipamento para a paciente. Aí a paciente, às vezes, pede. Ou então a acompanhante pede, aí, cadê meu protetor? Meu proteção não vai dar, não. Aí, às vezes, o profissional ainda debate com o paciente. Não precisa, não, é rapidinho, não necessita, não, a radiação é baixa. Não, gente, tem que dar logo, entendeu? Se ela pedir, aí é que dá mesmo. Aí tem gente que não dá, não entrega. O acompanhante que eu estou observando, ou o próprio paciente que eu estou observando, aí ele dá super amigo de você, sai da sala, vai lá na assistência social e já fala tudo. Ó, eu fui fazer o exame, precisa disso, precisa daquilo, e não foi oferecido. E aí, meu amigo, a culpa todinha vai cair em cima de você. Porque você tá errado e não tem para onde você correr. Você vai ter que responder por aquilo. Tem casos, gente, que dá até processo, certo? Então tem que fazer as coisas bem direitinho mesmo. Pelo menos tentar fazer as coisas direito, certo? E aí, tanto no exames contrastados, quanto na parte de mamografia de densitometria óssea, se tiver acompanhante, protetor radiológico. Na densitometria óssea, nem tanto, não precisa tanto de acompanhante, porque o paciente está deitado. Se o paciente precisar levantar, já tem acabado o exame, eu vou chamar o acompanhante, certo? Mas geralmente... Professora? Oi. Professora? Oi, diga. Se um profissional for pego trabalhando sem proteção, tipo que fez o meu raio-x do meu joelho, o que pode acontecer na empresa, sei lá? Pode ser demitido, falta, sei lá. Primeiro, pronto, o que é que acontece? Se ele for pego sem usar, por exemplo, o dosímetro, né? Tá fazendo, trabalhando. Primeiro, se outro profissional for lá e denunciar ele é chama para conversar, dar uma advertência. Depende de cada clínica. Tem clínica que dá advertência, na segunda dá uma suspensão, na outra já sai da empresa. Tem empresa não, que dá umas 2 advertências ou umas 3 advertências, depois dá uma suspensão e se ele continuar com aquela mesma atitude, eles dão a expulsão para o profissional, certo? Não, pode ter caso também que ele vá responder judicialmente. Por exemplo, chega o conselho lá, né? Porque o conselho, quando chega, ele não avisa, ele chega lá fazendo fiscalização. E aí ele pega o profissional fazendo o exame sem dosímetro, sem proteção radiológica, sem nada. Às vezes a proteção radiológica, eles nem prestam atenção, porque bota o jaleco e tudo, mas
às vezes não é com jaleco, tem a roupa do hospital, mas está sem o dosímetro fazendo os exames, ele leva uma advertência do conselho, é levado isso para o hospital e isso ele pode responder judicialmente também. Então, depende muito do caso né, da situação e do hospital que ele esteja trabalhando. Sim, além dessa proteção radiológica, ela servir para o profissional, ela serve para o acompanhante e para o paciente, se for necessário. Por quê? Se eu for fazer um exame contrastado da parte urinária, da parte digestória do paciente, não faz lógica eu dar para o paciente o avental pumbífero ou saiote, porque alguma parte do exame vai atrapalhar, entendeu? Mas eu posso dar para o meu paciente, por exemplo, o óculos pumbífero. O paciente vai fazer lá um esofagograma. O esofagograma, ele pega toda essa região aqui, ó, né? A região alta e a região baixa. Então, eu posso colocar um óculosinho se não for atrapalhar aqui no esofagograma, não tem problema, certo? Para evitar a radiação espalhada para os cristalinos. Então, mas outro tipo de proteção que vá, por exemplo, um esofagograma, eu não posso colocar um protetor de tireoide no paciente, porque eu não vou conseguir estudar o esôfago, certo? Quando eu comecei mamografia com vocês, eu falei muito que tinha hoje em dia uma discussão sobre o uso do protetor de tireoide na mamografia, que tinha profissionais que falavam que é necessário e outros profissionais que falavam que não é necessário. Até hoje, gente, é discutido isso com médicos, radiologistas, com técnicos, tecnólogos de radiologia. Todo mundo que está ali envolvido na radiologia, o pessoal debate a ideia do uso ou não uso do protetor de tireoide para o exame de mamografia. Por quê? A mamografia, a radiação, ela passa aqui, né? Bem no colo, para pegar a parte da mama. E o protetor de tireoide, ele não fica só aqui, ele tem uma abazinha que ele desce um pouquinho aqui no colo. E essa aba pode atrapalhar para a visualização de alguma parte da mama. E se essa aba atrapalha, eu posso esconder alguma patologia que a paciente tenha e dar um falso positivo. Ou seja, dizer que a paciente não tem nada e ela tem alguma coisa, certo? Então, o que acontece? A radiação na mamografia, ela é muito baixa, mas mesmo assim tem radiação, certo? Aí, alguns profissionais falam, não é necessário, mas na literatura vem dizendo que é necessário o uso de protetor radiológico da tireoide no exame de mamografia. E aí, professor, o que é que eu faço? Eu uso ou não uso? Assim, eu como profissional não uso, porque a radiação é muito baixa, não é uma radiação que vá atingir a tireoide, então não vai prejudicar meu paciente. Agora, por exemplo, se a paciente chega e ela já pede, você não discute, você entrega. Porque às vezes a gente até conversa, né? Olha, não precisa, o protetor, ele pode atrapalhar na hora, a gente orienta, o protetor, ele pode prejudicar um pouco o exame, porque ele pode atrapalhar, a radiação é muito baixa, então não vai, é uma radiação que além de ser baixa, ela não vai atingir a parte da tireoide, então não há problema. A paciente vai, não, mas eu quero, é meu direito, você não discute, você vai e entrega. Porque tem profissional que fica discutindo, isso leva até para caso de justiça, por incrível que pareça, certo? Então, se ela pedir, você explicou que não precisa, não há necessidade, ela mesmo assim quis, você entrega, porque senão ela não vai colaborar com o exame, certo? Ela não colabora. Tem profissional que não sabe e às vezes ouviu alguém falar, fica na dúvida e pergunta. Aí você explica da mesma forma, olha, não há necessidade da utilização do protetor de tireoide, porque a radiação é muito baixa e não atinge a parte da glândula tireoide. Hoje em dia, 80% dos profissionais já estão de acordo que não há necessidade, mas aqueles 30% ainda dizem que há.
Aí aqueles 30% são o que divulgam, né? Às vezes tem profissional que não é nem da área da radiologia, mas fala, olha, preciso, na hora de fazer o exame de mamografia, preciso utilizar o protetor de tireoide, certo? Mas aí é uma coisa que a literatura, ela tem que começar a ser, tem que começar a ter uma revisão, certo? Para fazer a retirada dessa proteção de tireoide, porque ela realmente atrapalha na hora de fazer o exame, e a radiação da mamografia, por ser muito baixa e não ter a radiação espalhada para atingir a tireoide, faz só com que o uso do protetor de tireoide só faça atrapalhar o exame. Outra coisa, se a paciente for gestante e mesmo assim ela necessitar fazer o exame de mamografia, se eu vim lá com respaldo médico, né, que é necessário ela fazer, mesmo ela sendo gestante, ela entra na justificativa, né? Mesmo assim, eu pego o saiote, vai ter lá na sala todos os equipamentos, pego o saiote e coloco na barriga dela e faço o exame. Ah, Natália, tu falou que a radiação era muito baixa e não ia prejudicar a tireoide. Mas a radiação espalhada pode prejudicar um pouco a parte do abdômen da paciente, porque o feto ele é muito fotossensível. Ele tem muita sensibilidade à radiação. Então, eu coloco por segurança aquele saiotezinho em cima da barriga dela e faço a mamografia, certo? Do mesmo jeito, no exame contrastado. Se eu for fazer, por exemplo, um exame contrastado deixa eu ver aqui, um exame contrastado da parte da uretrocistografia retrógrada, que eu vou estudar só a uretra e a bexiga, só a parte peniana e a bexiga. Então, eu não necessito visualizar o restante. Então, eu posso, se meu paciente pedir, dar um protetor de tireoide, por exemplo, para ele. A necessidade não há, porque a máquina de radiação vai estar do umbigo para baixo, só na região pélvica. Então, a radiação nem a espalhada vai chegar na parte da tireoide, mas tem profissional que gosta de dar por precaução e tem outros profissionais que dão se o paciente pedir a proteção radiológica, aí eles dão. Essa proteção radiológica no exame contrastado, ela é mais quando há um acompanhante. Aí você veste o acompanhante todinho, ele fica que nem um robô lá todo, com equipamento pesado, mas é necessário. Eu já assisti, não fiz exames contrastados, mas já assisti muitos exames contrastados em que a mãe precisava entrar, ou o acompanhante precisava entrar para segurar a criança, para segurar o filho, que não parava quieto, porque o filho estava chorando porque estava longe da mãe. A mãe precisava estar dentro da sala, e a radiação é constante. Aí você vestia a mãe completa, ela ficava toda assim, porque não podia se mover e era pesado, né? Ficava lá do lado do menino, da menina, esperando o exame terminar. Às vezes segurando, às vezes só parado, para o menino parar de chorar e fazer o exame quieto, certo? Quando tem que segurar, eu tenho que colocar principalmente as luvas pumbríferas. Só que se ela segurar com as luvas, eu tenho que só ter cuidado para não deixá-la segurar próximo da região em que eu vou estar radiografando. Porque se ela segurar próximo, como o avental é plumbífero, ele vai barrar a radiação. E ele pode barrar a radiação e ela não passar para um órgão que eu precisaria ver, ou o sistema que eu precisaria ver. Então, só tem que ter cuidado aí, certo? Além dessas proteções radiológicas, a gente tem a proteção que a gente chama a gente brinca dizendo que é o tudo de bom, né? Que é tempo, distância e blindagem. As proteções, elas entram na parte de blindagem. Mas além da blindagem, eu tenho que ter o tempo de exposição, que tem que ser muito rápido, e a distância. Essa distância, quem recebe essa distância é mais o profissional. O tempo é o paciente, o profissional, a blindagem e a distância é para o profissional, certo? Quanto mais blindado esse profissional tá, Natália, essa blindagem tem que ser com todos os equipamentos? Não, às vezes só o avental pumbrífero e você tá distante o máximo possível e atrás do biombo ou na sala de comando, porque toda sala de comando da radiologia, a parede inteira é blindada também. Se tiver um vidro, o vidro é blindado também, certo?
Então, a blindagem tem que ser necessária, o tempo tem que ser distante e o tempo não. O tempo tem que ser curto e a distância tem que ser o máximo possível, certo? Então, isso tudo entra para o profissional, mas o tempo também entra para o paciente. Quanto mais rápido, mais curto o tempo for, melhor para o meu paciente. Mas tem que ser um tempo curto e necessário para eu conseguir fazer aquele exame, certo? Isso entra para as 3 áreas que a gente viu: exames contrastados, mamografia e densitometria óssea. Das 3, a densitometria óssea é o setor que tem a radiação mais baixa. Como eu até falei, né? Geralmente o KV é de 76, varia de 76 a 80, e o MA vai ser de 0,1 a 0,3 no máximo, certo? Geralmente a gente utiliza 0,1. Então, é muito baixa a radiação, muito. Então, aí tanto que a imagem ela fica ruim, ela fica um pouquinho ruim na densitometria óssea. É dela ser daquele jeito, certo? Só que por a radiação ser tão baixa, não necessita o uso de proteção radiológica, certo? Mas na sala tem protetor radiológico, tem todos os protetores, mas não há a necessidade dessa utilização. Aí você pode se questionar: Natália, mas se não há necessidade, por que que tem na sala? Porque se não realmente não houvesse necessidade, não haveria proteção radiológica na sala. Tem porque é um setor da radiologia e por estar dentro do setor da radiologia, então, por lei, tem que ter lá os equipamentos de proteção radiológica. Você pode utilizar esse equipamento de proteção radiológica no profissional e no acompanhante, mas a radiação é tão baixinha, só aquele scanner, que o pessoal nem usa, basta usar o dosímetro, certo? Bota só os jalecos, o dosímetro e fica. É tanto que no setor de densitometria óssea, quando eu mostrei a fotozinha da sala, vocês viram que o quê? Fica o densitômetro e do lado do densitômetro já fica uma cadeirinha com o computador do profissional. Ele fica do lado fazendo o exame. Só que o certo é você ter um vidrinho plumbífero aqui. Poucos têm, a maioria não tem. Fica sem nada mesmo, só o profissional do lado. Mas o certo é ter o protetor plumbífero, certo? O vidro plumbífero, um biombozinho, mas que seja de vidro. Só que o que acontece? Pela radiação ser tão baixa, às vezes os equipamentos não têm. Não, o hospital mesmo não coloca, porque o vidro não vem com equipamento. Então o hospital não coloca, certo? Mas por ter radiação, mesmo sendo o mínimo do mínimo do mínimo, tem que ter por lei. E aí, se chegar a fiscalização, acontecem 2 coisas na prática. Ou a fiscalização faz vista grossa e passa, ou a fiscalização notifica o hospital, a clínica ou o espaço que esteja desregular ali, certo? E acontece, às vezes a fiscalização é rígida, às vezes ela faz vista grossa. É a radiação, é o conselho que é errado? Não, gente, às vezes não é o conselho que é errado, às vezes são os profissionais que estão trabalhando dentro do conselho que fazem errado, entendeu? Há profissionais e profissionais. A gente não pode julgar uma profissão por uma equipe de profissionais, a gente tem que olhar a profissão pelo todo. Então, às vezes, o conselho, ele erra muito, mas porque tem alguns profissionais lá dentro que estão errando, estão fazendo vista grossa, não estão fazendo fiscalização correta, certo? E quando a fiscalização realmente ao pé da letra correta, aí você vê que vai sair a notícia, tem notificação, tem os casos. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida até agora? Vocês têm alguma dúvida, gente, até agora? Não. Não. Então, por hoje é só. Hoje foi bem rapidinho, mas é porque radioproteção, dentro da nossa área que a gente viu, é só isso. São coisas que vocês já viram, uma matéria que vocês já estudaram, só que para relembrar a utilização dela dentro dos exames contrastados, dentro da mamografia
e dentro da densitometria óssea. Outra coisa que eu lembrei aqui, na mamografia, às vezes, a gente tem aquelas mamografias móveis, né, que vão dentro daqueles caminhões e tudo, quando tem aquelas campanhas que eles vão nos interiores, vão nas praças, vão em locais públicos, botam lá aquelas vans, aqueles caminhões. Gente, aquela parede ali todinha tem proteção radiológica, certo? Tem que ter. Eu não posso colocar um equipamento de mamografia dentro de uma Kombi, montar ela todinha e botar ela nas ruas. Não, não posso. Mesmo a radiação sendo mínima, pouquinha, eu tenho que fazer a proteção radiológica de todo o aparelho do caminhão, aparelho daquela Kombi ou daquela van ou do que seja, e colocar ela na rua para fazer a campanha. Então, tem que ter a proteção também naqueles carros de campanha de mamografia, certo? E como é que sabe, Natália, como é que faz o teste? Não sei se vocês lembram, mas na aula de proteção radiológica, vocês devem ter, não sei se vocês já passaram por essa aula, né? Mas vocês devem ter ouvido falar do Geiger-Müller. A gente fez biossegurança, a radioproteção ninguém fez ainda não. Ah, vocês não viram ainda? Vixe, vocês devem estar um... Que eu saiba não, eu fiz biossegurança. Então, vocês devem... Eu espero que vocês não estejam um pouco perdidos dos equipamentos que eu falei. Eu acho que vocês devem ter visto... Não, porque a gente viu isso aí no decorrer das matérias. Viu biossegurança, aí teve outra com o Arinaldo, que eu não sei qual é, como é o nome daquela outra lá? Tem Outra técnicas matéria que o Arinaldo deu. que vocês veem, né? Como vocês veem técnicas. Eu acredito que vocês veem isso em técnicas também, então acho que você não está perdido. Radiobiologia, a gente viu muito a proteção radiológica. Ótimo. Eu não sei, então, se vocês já ouviram falar do Geiger-Müller. O Geiger-Müller é um equipamento assim, meio quadrado, né? Tem diversos tamanhos, tem redondinho, tem quadrado, mas geralmente você encontra ele quadradinho, certo? Ou retângulo. E aí ele tem um negocinho que você segura e ele mensura a radiação do local. Então, como é que eu faço a medição da radiação? Ele fica com o Geiger-Müller fora da Kombi, do ônibus, daquele local que está fazendo a campanha, emite radiação lá de dentro e ele vê a quantidade de radiação, se está passando para a região de fora. Então, é isso que ele mensura para ver se a parede está plumbífera. Do mesmo jeito nos hospitais, eles ficam lá dentro da salinha de comando, expõe lá a radiação e vê a quantidade que está mensurando no Geiger-Müller. Se não mensurar nada, é porque não está passando radiação pela parede. Do mesmo jeito no corredor, ele fica no corredor, fica nas outras salas, liga lá o Geiger-Müller, coloca a radiação lá dentro e vê se está passando a radiação. Então, eles mensuram a radiação do local dessa forma, para verificar se realmente a parede é plumbífera, se realmente o vidro é plumbífero, certo? Então, isso é tudo mensurado através do Geiger-Müller. Se vocês não tiverem ouvido falar desse equipamento, vocês vão ver esse equipamento em proteção radiológica. Ele é um dos equipamentos fundamentais para a proteção radiológica. Na área de radiologia industrial, ele é muito utilizado, porque ele tem que ver a exposição de radiologia, na radiologia industrial é muito alta. Então, eles têm equipamento lá diversos de Geiger-Müller para ficar medindo a radiação local. Mas esse equipamento, ele faz o teste também nos hospitais, nas clínicas, certo? Pode ser tanto ele, como agora tem até uma canetinha, tipo uma espécie de caneta, não é uma caneta, é uma espécie, um bastãozinho que parece uma caneta, que eles também mensuram direitinho. É bem legal. Ao passar do tempo, dos anos, eles vão modificando o formato, né? Vão diminuindo, vão melhorando. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem agora. A gente basicamente encerrou o assunto, certo? Terça-feira a gente vai fazer, não vou abrir sala, vou mandar só o link, vocês vão ter a horazinha para responder de 6h30 às 10. É o questionário online, que vai valer 5 pontos. Eu falei para o Felipe para botar no grupo, né? Vocês têm até o dia 30 desse mês. Até o último dia de aula da gente. Vocês têm até o dia 30 desse mês para me enviar por e-mail o questionário, todos os questionários que eu passei para vocês. Quando terminar essa aula aqui, eu vou mandar para o Felipe o meu e-mail, né, para vocês enviarem o questionário, certo? Outra coisa, na próxima semana, terça-feira, eu não vou abrir sala, porque vai ser o questionário online,
Na quarta-feira, a gente vai começar a fazer revisão, certo? E a revisão vai ser por base nesses questionários. Vão ser os 2 dias de revisão, porque é muito questionário, certo? E aí, na próxima semana, a gente vai fazer um simulado da prova, se as aulas não voltarem essa semana que vem, né? Porque está discutindo aí que talvez as aulas voltem. Se as aulas realmente não voltarem, nessa semana agora, na outra, a gente vai ter um simulado e depois a prova final. Só faltam mais 5 aulas. Ok? Ok. Então é isso. Vou dar tchau aqui para vocês. E as aulas que estão faltando, eu vou regravar, porque não ficaram salvas, e vou postar, certo? Até esse final de semana eu posto para vocês também ficarem estudando e poder fazer a atividade de terça-feira. Então, até mais. Beijo.